Salve, salve galera, beleza? Na última quarta-feira fomos acordados com uma notícia surpreendente, né? A saída do Iago do Flamengo em direção à Alemanha, ao Ratiofarm Ulm. Perdão se eu não estiver falando a pronúncia correta por aqui, mas é sobre isso que a gente vai falar. Vamos conversar um pouco, debater sobre essa saída, pensando em termos de basquete brasileiro, de carreira do próprio atleta, do que sobrou no Flamengo também. Então já deixa o like aqui na Locomotiva Esportiva nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nesse final de semana teremos transmissões da Liga de Desenvolvimento aqui na LE. Serão 4 jogos, tabela, tá tudo aqui embaixo na descrição. Bom, vamos lá então, né? Iago, armador do Flamengo, 6 temporadas no NBB, extremamente vitoriosas, foi em direção à Alemanha com apenas 23 anos. Isso eu vou começar a falar primeiro um pouco sobre a equipe alemã, depois eu vou falar sobre a carreira, né, como isso é bom também para o basquete brasileiro, tem um bom potencial essa transferência, e por último eu vou falar do Flamengo, tá? Vamos lá, Ratiofarm Ulm é um time da Bundesliga, né, um time da Liga Alemã de basquete, terminou a última temporada na 5ª posição, parou ali depois nas quartas de final, é um bom time da Alemanha, tá? Não é um dos tops, porque lá a liga ela é dominada pelo Bayern de Munique e pelo Alba Berlim, eles ficam se alternando ali na liderança dos campeonatos, nos títulos e tudo mais, tem orçamentos bem maiores, mas é sim um bom time o Ratiofarm. É a equipe que o Felício jogava, né? Até ano passado, depois de sair da NBA, ele foi para o Ratiofarm. No momento que eu gravo esse vídeo, não tem nada confirmado se o Felício vai continuar lá na próxima temporada para jogar com o Iago ou não, mas é para essa equipe que o Iago vai. A cidade de Ulm, na Alemanha, é uma cidade pequena até, tem 120 mil habitantes mais ou menos, é bem mais parecido com Tupã, a cidade do Iago aqui no interior de São Paulo, que tem por volta de 70 mil habitantes, do que São Paulo e Rio de Janeiro, onde ele jogou profissionalmente até agora. Mas, inclusive, ele até falou na publicação oficial, né, que o Felício ajudou ele na decisão de realmente ir para a Alemanha, de explicar coisas sobre o país, sobre a cidade, sobre a liga, e ele acabou indo. Mas como que rolou essa transferência, né? O Iago ele tinha uma cláusula no seu contrato, uma multa rescisória, que o clube alemão topou pagar. Ainda não foi divulgado qual o valor dessa multa, mas a equipe alemã foi lá, pagou e aí levou o Iago, está no contrato, não tem muito segredo. E com isso o Iago ele vai para uma liga forte da Europa, tá? Não é a principal é a Liga Espanhola. A Liga Alemã está ali perto da Itália, da França, como ligas que já tiveram um domínio um pouco maior no continental num passado ali de 30, 40 anos atrás, e agora está crescendo novamente, está aumentando o investimento, e é para lá que o Iago vai. A gente pode definir a Liga Alemã mais ou menos da seguinte maneira: tem as duas grandes equipes, grandes potências que disputam de igual para igual com os principais times da Europa, que é o Bayern de Munique e o Alba Berlim. Mas tem ali alguns outros times, entre eles o Ulm, né, o Ratiofarm Ulm, que é o que o Iago vai, que também disputa bons torneios, não no mesmo nível, mas consegue ali ter um desenvolvimento muito legal e a tendência a ser muito importante para a carreira do Iago. Essa equipe ela disputa a Eurocup, que é a segunda liga da Europa, né? Na Europa temos os torneios continentais, a Euroleague, que é a primeira, a Eurocup, que é a segunda, e a Basketball Champions League, que é a terceira, que tem a equivalente aqui, a Basketball Champions League na América. Então ele vai para uma equipe de segundo escalão da Europa que se notabiliza, aí já falando mais na Liga Doméstica Alemã, pelo desenvolvimento de atletas, de jovens atletas, pensando em médio e longo prazo, e o Iago pode se encaixar muito bem nessa questão. É uma liga sim mais forte que o NBB, por mais que ele estivesse num time de primeira prateleira aqui e esteja indo para uma equipe de segunda prateleira lá, fazendo uma comparação bem tosca, bem grotesca assim, mas para explicar um pouquinho melhor como seria a divisão de forças na Alemanha em comparação com o Brasil, Bayern de Munique e Alba Berlim seria mais ou menos o que foram Flamengo e Franca nos últimos 2 anos, e o Iago estaria indo para um Bauru Basquete, uma Unifacisa da vida, tá? É mais ou menos por aí, um time que fica ali entre 4º e 6º lugar na liga local. E aí, por mais que tenha surgido até na internet muita gente falando foi por causa do Global Jam, as grandes atuações, não digo que não pode ter ajudado ou pelo menos sacramentado de vez a ideia na cabeça da equipe alemã de contratar o Iago, mas já é uma negociação que, ao que consta, já vinha há algum tempinho. O Iago avisou o Flamengo na última semana que iria para a Alemanha, né, que o clube iria exercer, que o clube iria ali pagar a multa e levar o Iago. Então, é muito mais, eu acho que por tudo que o Iago fez na sua carreira profissional,
e também pela seleção, né, pela carreira profissional nos clubes e pela seleção, do que mais pelo torneio do Global Jam, que inclusive tem vídeo aqui na Locomotiva, eu vou deixar nos cards para vocês conferirem nossa análise do título brasileiro do Global Jam. Bom, e vamos lá, né? Falando agora do Iago. Iago está com 23 anos, 6 anos já no profissional, como profissional aqui no NBB, 4 anos de paulistano, 2 anos de Flamengo, com títulos, com 2 títulos nas costas, um pelo Flamengo, um pelo paulistano, finais também, uma pelo Flamengo, outra pelo paulistano, outros vice-campeonatos, né? É um cara que, para a faixa etária dele, é o que a gente tem de melhor aqui no Brasil, ou o que a gente tem de mais regular, mais constante aqui desde que ele virou profissional, pelo menos, tá? Por mais que a gente possa falar que o Iago nunca teve uma temporada tão dominante como algumas das que o Jorginho teve, mas o Iago foi extremamente constante ao longo desses últimos anos. Ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele tem um entendimento de jogo bem legal também, diferentes tipos de armas no seu repertório, ele consegue azucrinar mesmo embaixo da cesta, mesmo sendo pequeno, e de fora do perímetro, nem se fala então que ele tem muita qualidade para isso. É muito difícil você marcar o Iago, mesmo ele medindo ali menos de 1,80, tá? Ele é um cara bem baixo para os padrões até da posição, né, de armador, mas mesmo assim ele consegue ser muito efetivo atacando a cesta, distribuindo o jogo também. É realmente um armador muito bom e principalmente ele tem um aspecto de liderança que talvez ele seja a principal referência nesse sentido ali, pelo menos quem tem até 26, 27 anos, e olha lá se não for até os 30 dessa geração brasileira, na hora que a situação aperta, ele pega, põe a bola embaixo do braço e fala, deixa em mim que eu resolvo. Ele fez isso já no Flamengo várias vezes, ele faz isso na seleção brasileira principal quando ele é convocado, fez obviamente no Global Jam também, então também ele é um cara que tem esse espírito de liderança muito forte. Na defesa, bom, a altura dele é um óbvio problema, né? Ele tem uma dificuldade ali um pouco de marcar caras mais altos, só que ele deixou de ser um alvo tão óbvio assim como ele era no início da carreira. Nos últimos anos ele tem desenvolvido muito essa qualidade defensiva, principalmente mais longe da cesta, é claro, né? Não tem nem por que eu explicar muito isso, mas ele consegue ali ser um pouco mais efetivo, consegue roubar muitas bolas também, consegue ter uma marcação, fazer com que a sua desvantagem física não apareça tanto assim na hora do mismatch, na hora do combate ali contra o cara que estiver atacando ele. Tá? Então ele também melhorou nessa posição, longe de ser ali o melhor defensor do mundo, mas ele também não é um alvo tão fácil quanto era antigamente. E vai para a Europa no momento em que a gente vê pouco dos maiores talentos brasileiros, os jovens que jogam aqui pelo menos no Brasil, indo para mercados maiores, né? Exceto a NBA, tá? A NBA é uma realidade à parte, mas tirando ali Didi e Gui Santos, muito se fala até Lucas Dias, Jorginho, Lucas Mariano, que já é nem mais tão jovem assim, do mesma maneira que outros nomes também, Márcio, que está surgindo agora, de como eles deveriam jogar ligas mais fortes, ter um intercâmbio internacional melhor para desenvolver o seu jogo e o Brasil ter grandes nomes atuando pelo mundo, se não na NBA, em alto nível na Europa, porque no final das contas, a Marcelinho Huertas já não está mais disputando Euroliga, não está mais nas principais equipes, nos principais torneios, embora ainda jogando muita bola. Augusto Lima também não. Então tá faltando gente ali. O Café Belgrado, no vídeo que ele falou do Iago, né, o Guilherme Tadeu, ele até lembrou, o Brasil não tem jogadores atuando na Europa, nem na Euroleague, e na Eurocup tinha o Felício. Né, com a indefinição do time do Felício na próxima temporada, a gente podia ali não ter nenhum brasileiro disputando essas principais competições. Agora teremos o Iago. Tá? E isso, pensando em desenvolvimento de carreira, também é muito... Desenvolvimento de carreira que eu digo, a vida dele, a carreira dele, ele faz o que ele quer. Mas em subir de patamar mesmo, em nível no basquete, pode ser muito interessante. Temos ali os últimos nomes que foram para a Europa e fizeram ali, estão fazendo, na verdade, relativo sucesso, foram Benite e Léo Mendel, aqui no Brasil, né? Ambos com passagem por Franca, depois Léo Mendel por São Paulo e Paulistano, Benite pelo Flamengo também, e além de ter jogado no Limeira, e os dois foram para a Europa já um pouco mais velhos ali, com seus 28, 29 anos, e mesmo assim evoluíram demais jogando no velho continente. A gente consegue notar muito bem isso, por exemplo, nos jogos da seleção, ou vamos notar quando eles voltarem para o Brasil, né? Eventualmente, Benite tem papo de negociação com o Flamengo, Léo Mendel deve ficar lá mais um tempo. É nítida a evolução desses caras quando eles deixam o Brasil e vão para a Europa. Tá? E o Iago vai ter essa chance muito mais cedo que esses dois caras e talvez com uma bagagem
se não igual, até maior. Como eu disse, com títulos, com outras finais de vice-campeonatos, jogando em alto nível desde os seus 17 anos, quando ele surgiu no profissional ali do paulistano. Claro, foi evoluindo ao longo do tempo, mas ele está num patamar de basquete muito legal aqui no Brasil e realmente não tinha muito mais o que o Iago fazer por aqui. Seria conquistar premiações individuais, que inclusive ele não ganhou nenhuma, vou falar disso mais pra frente. Mas ele preferiu ali rumar para a Europa e que de fato consiga ter essa evolução esperada, tanto pela própria carreira do atleta, a gente deseja toda a sorte a ele, quanto também pela seleção, né? Se formos pensar ali nos principais armadores da seleção, você tem Marcelinho Huertas, não vai jogar por muito mais tempo, está quase com 40 anos. O Rafa Luz também, muito longe já de ser um menino, ele já é um veterano jogando ali no basquete espanhol também. Raulzinho, nessa questão da NBA, não é sempre que ele consegue atuar pela seleção. Vem o Iago logo em seguida. E ter um cara em alto nível, até pensando nos próximos ciclos olímpicos, pode ser muito relevante, muito importante isso também. Não vou ficar me aprofundando nessa parte da análise, porque é papo para o futuro, para mais vídeo daqui a uns anos, ou daqui a alguns meses, quem sabe. Mas que o Iago consiga sim ter essa evolução. E no final das contas sobrou o Flamengo, né? Por mais que seja muito boa, muito legal essa transferência do Iago para a Europa, foi num timing horroroso para o Flamengo. Ali a temporada já batendo na porta, por mais que o Flamengo não tenha um grande torneio estadual para disputar, como é o Campeonato Paulista, grande torneio que eu digo assim, de maior calendário e adversários mais difíceis, mas o Flamengo estava, em teoria, com praticamente todo o seu elenco montado e agora perdeu seu principal armador. Tá? E agora, utilizando informações do Enéas Lima, do Garrafão Rubro-Negro, o Flamengo está sim indo atrás de reposição, precisa, obviamente, e deve ir atrás ali de estar buscando 2 nomes estrangeiros, né? Vai ficar entre um desses 2 nomes estrangeiros ali para a vaga do Iago, o que pode complicar ali, né, se o Flamengo estivesse pensando em pegar mais algum estrangeiro, porque por enquanto ele tem o Penca Aguirre, o Coelho, talvez o Luque Martinez, se ele continuar nessa questão de jogar o Campeonato Mexicano, depois voltar para o Brasil em novembro, igual foi nos últimos 2 anos, e aí o Flamengo teria mais uma vaga de estrangeiro para gastar e agora vai ter que usar na armação ali, porque o Iago foi embora. Mas de qualquer maneira, o elenco do Flamengo ali já está bem consolidado, já tem o Penca Aguirre, já tem o Coelho, como eu disse, tem o Jaú, tem o Guideodato, Olivinha, Faverani, então tem muita gente ali no Flamengo que pode dar conta do recado, mas é um baque, né? É um baque porque o Flamengo se acostumou muito bem a jogar com o Iago. O fato do Balbi ter saído do Flamengo em busca de voltar a ser protagonista, de ter mais minutos, que é o que ele espera ganhar na Argentina, muito disso aconteceu por causa do crescimento justo do Iago, tá? Que aproveitou ali o espaço dado pelo Gustavinho e também os momentos de lesão do Franco Balbi para o Iago se sobressair ainda mais no elenco do Flamengo. Então é uma equipe ali que vai precisar refazer um pouco esse planejamento, porque veio numa hora muito ruim mesmo, quando boa parte das peças já estava contratada, já pensando no time de 2022-23. Mas no final das contas é isso, é uma ida muito merecida, que muita gente já esperava que acontecesse no último ano, no próximo, que era só questão de quando e não se, tá? Em que pese que a altura do Iago pudesse ser ali um empecilho, afastar um pouco algumas equipes, o Ratio Farm Umi foi lá, confiou, mesmo com o último ano dele um pouco abaixo da média do próprio patamar que o Iago mesmo estabeleceu dentro do Flamengo, mas o Flamengo inteiro não funcionou muito bem no último ano e agora Iago é um atleta europeu. 2 curiosidades só sobre o Iago, né? Vai ser interessante também essa ida porque ele ser treinado por um novo técnico, né? Durante toda a sua carreira pelo profissional ele ficou nas mãos do Gustavinho, seja no Paulistano, seja no Flamengo. Teve 1 ano no Paulistano só, que foi o Regis Marrelli, mas logo em seguida ele se transferiu para o time carioca, novamente com o Gustavinho. E longe disso ser uma coisa ruim, já falamos aqui várias vezes no canal da capacidade do Gustavinho, de como ele se mostrou estar um nível acima de grande parte, para não dizer todos os técnicos brasileiros nos últimos anos. Mas é legal também dessa variada, o Iago foi jogador ali de um técnico só nos seus 6 primeiros anos de carreira, basicamente, né? E agora vai continuar sendo isso na seleção. E o Iago ele sai do Brasil sem conquistar nenhum título individual, né? Até agradeço a galera no Twitter que me lembrou isso, por mais que ele tenha vencido ali o MVP Finals, né? MVP das finais de 2020 e 2021, quando o Flamengo ganhou em cima do São Paulo, com o game winner do Iago e tal, não sei o quê.
no prêmio dos melhores do ano ele nunca venceu nada. E muito disso passa justamente pelo fato dele ter sido treinado pelo Gustavinho todo esse tempo, né? A gente sabe como o Gustavinho preza por um revezamento muito grande nos seus times, muito maior do que vemos em outras equipes, e com isso as estatísticas dos jogadores que atuam com o Gustavinho acabam diminuindo um pouco porque eles têm menos minutos, e aí sem estatística tão bombada, que é no final das contas o principal critério nas votações dos melhores do ano do NBB pela grande parte dos votantes, aí as equipes, os jogadores que são comandados pelo Gustavinho acabam muitas vezes sendo preteridos por outros que têm médias ali de 35, 36, 37 minutos pelas equipes que atuam. Mas chama atenção, né? Ele nunca ganhou nem revelação, jovem, armador, sexto homem, nunca ganhou nada, por mais que eu achasse que ele tivesse ter vencido um desses prêmios na última, né? De melhor sexto homem na última temporada. Bom, galera, mas é isso. É uma transferência que tem tudo para ser muito boa para o Iago, muito boa para o basquete brasileiro, péssima para o Flamengo nesse momento, mas no final das contas são negócios, né? O Flamengo já está correndo atrás e o melhor, tem orçamento para conseguir ali pegar pelo menos alguém de renome para substituir ali essa lacuna que o Iago deixou. Conto com vocês no próximo vídeo, agradeço demais a audiência, não se esqueçam de se inscrever aqui na Locomotiva e ativar o sininho. No final de semana tem transmissão da LDB, aguardo vocês, até a próxima, falou!